sou Fernanda Recena. Nesse episódio de relançamento da nossa minissérie sobre o século de ouro dos Países Baixos, que integra a programação da 16ª Primavera de Museus, especial porque nos faz pensar sobre a independência de nosso país, gostaria de contar um pouquinho sobre o início do processo de libertação das Províncias Unidas dos Países Baixos face ao Império Espanhol. Afastados por quase 200 anos, os processos de independência dessas duas nações, os Países Baixos e o Brasil, nos levam a indagar sobre o que significa de fato ter uma identidade nacional. As configurações geográficas, políticas e culturais são as mais diversas possíveis. Os elementos que formam o neerlandês não necessariamente correspondem aos mesmos que formam o brasileiro. Nesse sentido, as conformações históricas, produtos das experiências dos povos, nos respondem muitas questões. Nos acompanhe nessa viagem aos Países Baixos dos séculos XVI e XVII para conhecer um pouco melhor a nação que originou um povo que contribuiu para a formação de nossa própria identidade. Quem são os neerlandeses? De acordo com o historiador alemão do século XIX, os neerlandeses são um pacífico povo de pescadores e pastores, num canto esquecido da Europa que, com esforço, conquistou as marés. O mar era a sua atividade, a sua riqueza e a sua praga. O Parque das Águas, no Museu Parque Histórico de Carambeí, nos dá uma impressão sobre a paisagem. A situação favorável junto ao Mar do Norte e grandes rios navegáveis despertaram o comércio que reuniu as pessoas nas cidades. Os Países Baixos fazem fronteira com a Alemanha a leste, com a Bélgica e Luxemburgo ao sul, à época com o Reino Francês, e com o Mar do Norte ao norte e a oeste. Na antiguidade, 3 povos principais constituíam a população, todas de origem e costumes germânicos, que tinham o rio Reno como fronteira: os belgas, os batavos e os frísios. No início da Idade Média, por volta dos séculos 6 e 7, a monarquia dos francos havia engolido todas as províncias neerlandesas e implantado a fé cristã. Carlos Magno uniu todos os países que perfaziam uma parte de sua vasta monarquia, edificada com a Alemanha, França e Lombardia. As províncias dos Países Baixos eram ora alemãs, ora francas, ora lotaríngias. Nos séculos 10, 11, 12 e 13, os Países Baixos estavam fragmentados em pequenos domínios soberanos. Era através da aquisição, do matrimônio, de heranças ou conquistas que esses domínios passavam a ser unificados. Já no século XV, a Casa da Borgonha detinha a posse da maior parte do território. E é a partir de então que a história começa a ficar ainda mais interessante. A Duquesa da Borgonha, Maria a Rica, era a herdeira do trono à época. Como precisava casar-se, vários reinos apresentaram pretendentes, dentre os principais, Luís XI da França e Maximiliano I de Áustria, da Casa Habsburgo, do Sacro Império Romano Germânico. Era o povo neerlandês que deveria conceder a mão de sua princesa, que optou por Maximiliano, acreditando que por ter domínios mais longínquos teria poder mais limitado, não ameaçando a liberdade do território das Províncias Baixas. O descendente de Maria e Maximiliano, Felipe o Belo, fora então presenteado por sua noiva espanhola. Carlos V, seu filho, era então por nascimento senhor dos reinos da Espanha, das duas Sicílias e do Novo Mundo, a América Espanhola, além dos Países Baixos. É importante ressaltar que os Países Baixos eram uma importante encruzilhada comercial. Feiras e quermesses eram realizadas desde a Idade Média e atraíam pessoas vindas de vários lugares da Europa. Em 1441, liderados pela província da Holanda, os Países Baixos derrotaram a maior aliança comercial da época, a Liga Hanseática,
conseguindo acesso ao lucrativo comércio que ia do Mar do Norte ao Mar Báltico. O povo neerlandês era dinâmico e gerava muita riqueza. A partir do Tratado de Cambrai, em 1529, Carlos V reuniu vários feudos em uma união pessoal, entre os quais Flandres e Artois, cedidos pela França. Em 1549, Carlos V transforma os Países Baixos em uma entidade autônoma do Império, através da pragmática sanção, o que acaba por constituir uma unidade política, permanecendo sob uma mesma coroa. Em 1555, Carlos V abdicou do trono, dividindo seu vasto império entre seus descendentes. Filipe II, com 23 anos, herda os reinos da Espanha e suas colônias ultramarinas e os Países Baixos, representando o início de uma nova era. Filipe II não era apenas uma personalidade muito diferente de seu pai. Carlos V fora educado em Flandres, nos Países Baixos, enquanto Filipe na Espanha. Não entendia e muito menos falava o neerlandês. É muito importante lembrar que Filipe II herda o trono em um contexto um tanto conturbado. Reformas protestantes pipocavam em vários territórios europeus. Carlos V já tinha problemas demais, tendo que lidar com a perda de poder e a fúria da Igreja em vastos territórios. O primeiro inquisidor nos Países Baixos fora posto em Brabante, em 1522. No dia solene de sua renúncia, Carlos V recomendou a Filipe os Países Baixos como as joias mais preciosas da coroa e advertiu-o seriamente para que tratasse com prudência sua constituição. Nos próximos capítulos, dignos de roteiro de uma série bastante conhecida, contaremos como essa história continua. Não esqueça de voltar a capítulos anteriores para retomar algumas questões, especialmente aquele que trata sobre as reformas religiosas. Até breve!